Recentemente eu fui convidado para dar uma palestra e um dos temas que me pediram para falar foi como que um investidor, pessoa física, pode investir para ter sucesso no longo prazo com seus investimentos. Eu acho que esse é um tema muito importante, eu resolvi reaproveitar o conteúdo que eu preparei para esse evento e trazer aqui para o canal também, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bom, esse vídeo aqui ele está dividido em 4 partes. Nós vamos falar sobre os tipos de estratégia de investimento, os tipos de análise, as filosofias de investimento e como que o investidor, pessoa física, pode se aproveitar ao máximo de tudo isso que a gente falou anteriormente para de fato conseguir ganhar muito dinheiro no longo prazo. Então tenho certeza que você vai gostar, fica comigo até o final para a gente montar todo esse quebra-cabeça e você sair daqui muito melhor do que você chegou. Mas antes de começar, tem um aviso muito importante para você. Se você está vendo esse vídeo perto da data de postagem dele, saiba que na próxima segunda-feira, no dia 23 de agosto, vai acontecer o evento O Resgate do Investidor Perdido. Um evento completo de 4 dias, dos dias 23 ao 26 de agosto, que eu vou te mostrar exatamente tudo aquilo que você precisa saber para conseguir dar os seus próximos passos nos investimentos, conseguir ganhar dinheiro investindo para o longo prazo e vou te apresentar os melhores investimentos que existem e também aqueles investimentos que eu utilizei para sair do zero até os meus primeiros 100 mil reais de patrimônio, para você possivelmente atingir essa mesma marca que eu também. Vai ser de graça para você participar, vai ser aqui no YouTube, mas se cadastra no link aqui da descrição para você cair no grupo do WhatsApp e receber outros avisos sobre esse evento também. Eu te vejo lá. Bom, a primeira coisa que eu mencionei que a gente vai entender nesse vídeo aqui são as diferentes estratégias de investimento. Nós temos duas grandes principais estratégias. A primeira delas é o stock picking, é a gestão ativa de uma carteira. Você está investindo no longo prazo em ações e fundos imobiliários e você vai fazer aquele picking, vai selecionar quais são as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os melhores ativos no geral para você colocar na sua carteira. Então você vai fazer toda uma análise bem completa ali desses ativos para determinar quais, na sua opinião, são aqueles os melhores. E aí com base nisso você vai colocar esses ativos na sua carteira e vai ponderar ali dentro quais são os pesos de cada um desses ativos. Quanto mais arriscado, menor o peso desse ativo na sua carteira. Quanto melhor o ativo, maior o peso dele dentro da sua carteira. Então você vai definir aí algumas métricas para você de fato definir quanto que vai ter de cada um desses ativos na sua carteira. E ao longo do tempo você vai rebalanceando a sua carteira. Na medida que um ativo subir muito, você pode, por exemplo, reduzir a sua exposição a esse ativo para não ficar muito concentrado nele e comprar outra classe de ativo que não subiu tanto. Por exemplo, ações e renda fixa, né? Imagina que a sua carteira ideal seja 50% ação, 50% renda fixa. Em um período que as ações subiram muito, agora você tem mais de 50% em ação e menos de 50% em renda fixa. O que você faz? Você vai reequilibrar esse 50 e 50, que aí depois, eventualmente, pode ser que as ações caiam. Então agora você vai ter mais renda fixa do que você tem de ação. Então você vai pegar a renda fixa e compra ação. O que você acabou de fazer? Você comprou a ação na baixa e vendeu a ação na alta. É isso que vai te fazer ganhar dinheiro no longo prazo. Já o outro tipo de estratégia que a gente pode adotar é o contrário da gestão ativa, que a gente vai selecionar ativamente os melhores investimentos. É a gestão passiva. E nela a gente vai basicamente comprar aqueles ativos que estão na mesma proporção de algum índice, por exemplo. Então a gente vai comprar ETFs. São fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores que vão comprar os mesmos ativos na mesma proporção que eles estão em algum determinado índice. Por exemplo, a gente tem o Ibovespa. O Ibovespa é aquele índice com as principais empresas negociadas aqui na Bolsa do Brasil, as maiores e mais negociadas empresas aqui da Bolsa. Então a gente tem lá mais ou menos 70 empresas na data que eu gravei esse vídeo e vai ter um ETF que chama, por exemplo, BOVA11. Esse ETF é um ETF que vai comprar essas 70 empresas e vai colocar essas 50 empresas dentro da carteira do fundo na mesma proporção que essas empresas estão no Ibovespa. Qual que é a consequência disso? O BOVA11 vai ter o seu desempenho ao longo do tempo exatamente igual ou muito próximo do desempenho do Ibovespa. Então, se você não quer ter o trabalho de diversificar a sua carteira, analisar as ações, mas você quer simplesmente se expor à Bolsa de Valores e ter uma rentabilidade próxima à rentabilidade da Bolsa no longo prazo, você pode comprar um ETF que vai replicar essas ações da Bolsa. Então, a gente tem vários ETFs diferentes. Tem ETF de fundo imobiliário, tem ETF de ação, tem ETF de ação lá no exterior, tem até ETF de renda fixa, por exemplo. Então tem vários tipos de ETFs diferentes que você pode colocar na sua carteira. Indo agora para a segunda parte do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois tipos de análise que a gente pode fazer caso você queira selecionar ativamente os ativos da sua carteira. E o primeiro deles é você fazer uma análise técnica, né? Muita gente gosta de fazer análise técnica, analisar gráficos, olhar a cotação do gráfico para saber se vai subir, se vai cair.
mas eu não acredito tanto nisso. Eu acho que não faz tanto sentido assim você embasar uma decisão de investimento, colocar o seu dinheiro em alguma ação com base em um gráfico, com um padrão de algum gráfico que esteja acontecendo, né? Então você tem que analisar, na minha opinião, de acordo com a análise fundamentalista, que você vai analisar os fundamentos da empresa, vai analisar a gestão da empresa, vai analisar a qualidade da empresa, os demonstrativos de resultado, o setor, vai fazer uma análise de vantagens competitivas, enfim, vai fazer toda uma análise completa para você entender se aquela empresa é um bom investimento e não ficar comprando uma ação com base em variações de cada dia. Você tem que comprar boas empresas a bons preços e segurar essa empresa no longo prazo na sua carteira. Então esse é o segundo tipo de análise que a gente tem, que na minha opinião é o melhor tipo que você pode utilizar. Já quando a gente está falando de filosofias de investimento, já na terceira parte desse vídeo, a gente tem 3 grandes filosofias que eu quero mencionar nesse vídeo. A Value Investing, a Growth Investing e a Dividend Investing. Qual que é cada uma, né? Value Investing é você comprar empresas de valor. São empresas que têm um valor muito alto frente ao preço que elas estão negociando. É você comprar uma empresa por um preço muito abaixo do que ela de fato vale. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Tem essa frase clássica do Warren Buffett que é muito verdade, né? Muitas vezes você vai comprar alguma coisa que vale muito mais do que aquilo que você está pagando e, consequentemente, você está fazendo um bom negócio. Então, você tem que fazer uma análise para identificar quais empresas têm um valor muito grande que não está sendo percebido pelo mercado. Então, você vai fazer toda aquela análise fundamentalista, análise qualitativa daquele negócio e, com base em toda a perspectiva futura dessa empresa, quanto que ela está sendo negociada hoje? Todos esses fluxos de caixa que ela está gerando compensam com base no preço que você vai pagar hoje? Se sim, você está fazendo um investimento em valor. A segunda filosofia que a gente tem é a Dividend Investing. A Dividend Investing é você investir em ações de dividendos. Muitas vezes as empresas já cresceram muito, já estão muito sólidas, conquistaram um percentual de mercado muito forte e, consequentemente, elas não têm mais tanto lugar para crescer, assim, não tem mais tanto onde investir. Então elas lucram muito e elas não têm destino para esse lucro. O que elas vão fazer? Vão distribuir esse lucro para os seus sócios. Então elas vão pagar muitos dividendos, por isso o nome Dividend Investing. Você está investindo naqueles dividendos, né? Você está investindo em empresas sólidas, grandes, que já têm lucros muito altos e elas vão distribuir esses lucros para os seus acionistas. Então essa é uma estratégia interessante para quem quer viver de renda, por exemplo, e vai utilizar esses dividendos como fluxo de caixa para bancar suas contas de fato. E ao contrário do Dividend Investing, nós temos o Growth Investing, que é investir em crescimento, em empresas de crescimento. São aquelas empresas que muitas vezes não têm lucro ou reinvestem grande parte do seu lucro em busca de crescer cada vez mais. Muitas vezes são startups que estão nessa fase de crescimento, estão reinvestindo a maior parte do seu lucro para buscar um lucro cada vez maior lá na frente. Então elas abrem mão do lucro presente em troca de mais lucro futuro. Então essa é uma estratégia interessante também que a gente pode adotar ao fazer os nossos investimentos. E com base em tudo isso que eu falei até agora, né, como que o investidor pessoa física pode utilizar disso da melhor forma possível para ganhar dinheiro no longo prazo, para ter sucesso nos seus investimentos, né? Qual estratégia que ele deve utilizar, como que ele deve investir para de fato conseguir ter bons resultados? E aqui eu acho que a gente tem que responder 3 perguntas para ajudar a embasar essa nossa decisão. A primeira delas é: quanto tempo você quer de fato dedicar aos seus investimentos? Quanto tempo do dia você passa, quanto tempo do mês você gasta analisando suas empresas, analisando o seu patrimônio? Quanto tempo você quer e pode gastar nos próximos meses e anos para dedicar a isso? A segunda pergunta é: qual que é o nível de interesse que você tem sobre investimentos? Qual que é o nível de interesse que você tem no mercado financeiro? Você gosta de estudar isso ou só sabe que é importante, tem que fazer isso e simplesmente, se pudesse não dedicar tanto assim, simplesmente colocar o seu dinheiro lá para trabalhar, você colocaria e não quer dedicar tanto? E a terceira pergunta é: qual que é o seu grau de familiaridade com o mercado financeiro? Qual que é o seu grau de familiaridade com os investimentos? Quanto de conhecimento você tem em relação a isso? Então, depois disso, respondendo essas 3 perguntas, a gente consegue traçar 2 grandes grupos de investidores, né? Aquele investidor que tem interesse no mercado financeiro, pode dedicar grande parte do seu tempo a isso, a escolher as melhores empresas, por exemplo, e de fato tem um grande conhecimento sobre o mercado financeiro, né? Tem uma familiaridade muito grande com os investimentos. E do outro lado, nós temos
outro investidor que sabe que é importante, mas não tem paciência, não quer dedicar a isso, não tem tempo. Muitas vezes é um médico, um dentista, alguma coisa assim, que passa o dia inteiro no consultório e nem tem como comprar ações ali no dia a dia porque está sempre em consulta. E também não tem conhecimento, não quer aprender, não quer fazer nada disso. Então nós temos esses dois grupos de investidores. Esse primeiro investidor aqui, que tem tempo, gosta, quer dedicar, ele pode fazer a gestão ativa da sua carteira e buscar aquelas empresas de valor, de dividendos, de crescimento, de acordo com a sua estratégia, mas ele pode seguir uma gestão ativa. Ele mesmo buscar ali as melhores empresas, fazer o stock picking, porque se ele tem tempo para dedicar, muitas vezes ele vai conseguir de fato ter um resultado interessante lá no longo prazo. Já o outro tipo de investidor que não quer dedicar tanto assim, muitas vezes ele pode seguir a gestão passiva. Ele sabe que é importante se expor aos fundos imobiliários, às ações, ao investimento no exterior, mas ele não tem tempo de ficar analisando, de ficar escolhendo quais são as melhores formas de fazer isso, quais são as melhores ações, quais são os melhores ativos. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um investimento com base em ETFs. Ele vai comprar, por exemplo, um ETF de cada classe de ativo. Vai comprar um ETF de ações aqui no Brasil, um ETF de fundos imobiliários, um ETF de ações lá nos Estados Unidos. Então com isso ele vai diversificar muito a sua carteira com um custo muito baixo e com, por exemplo, R$200, com R$100, ele já consegue comprar um único ativo que vai expor ele a 70 ou a 500 outros ativos, né? Por exemplo, o IVVB11 é um ETF negociado aqui na Bolsa no Brasil que vai comprar as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, vai replicar o índice lá dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Então, com R$200, mais ou menos, você compra um ativo que vai se expor a 500 empresas, ou seja, é pouco dinheiro para se expor a todas essas empresas. Se você fosse investir uma a uma, você gastaria muito mais dinheiro do que isso. Então, com pouco dinheiro, você consegue fazer isso. A mesma coisa vale, por exemplo, para o BOVA11, para você se expor à Bolsa aqui no Brasil, ou até mesmo algum índice de fundo imobiliário, enfim, acho que você pegou a ideia. E a grande maravilha disso tudo é que não tem certo e errado, né? O que importa é no longo prazo você atingir os seus objetivos, é você ganhar dinheiro e conseguir fazer aquilo que você quer e os investimentos serem um potencializador dos seus sonhos. Então, não tem certo e errado, você pode adotar qualquer estratégia que você queira, desde que no longo prazo você de fato tenha resultados. Mas se depois disso tudo aqui você ainda está perdido, não sabe quais passos você tem que dar, não sabe quais são os melhores investimentos para você, se cadastre no Resgate do Investidor Perdido, clica aqui no link da descrição, entra lá no grupo do WhatsApp e participe do evento que a gente vai ter aqui no canal na próxima semana. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai fazer uma diferença incrível na sua vida e eu espero muito te ver lá. E agora me conta nos comentários também qual dessas estratégias ou filosofias que faz mais sentido para você, que você acha que faz mais sentido para a sua carteira. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou desse vídeo e enquanto o evento não chega, assiste algum desses outros 2 vídeos que eu separei aqui para você que provavelmente você vai gostar muito também. Um grande abraço e bora enriquecer!